Em Brasília, 19h10. Em Assis também, 19h10. A saudação a você, minha amiga. A saudação a você, meu amigo. Aqui, Reinaldo Nunes, o português livre para falar. Nesta quarta-feira, refrescou bem agora à tarde, hein? Também, que chuva, que vento passou pelo Vale do Paranapanema. Que vento forte, mas não temos notícia de nada mais grave. Pelo menos não há registro até o momento. Uma chuva forte, uma pancada de chuva, um vento, que aliás era esperado, né? Isso é o rabo do ciclone que passou lá no Rio Grande do Sul. Vem subindo e varrendo, né? Por sorte, aqui os efeitos são bem menores
a velocidade é bem menor, mas é um vento forte, não típico aqui para a nossa região, atípico para a nossa região, para o Vale do Paranapanema. Mas, e amanhã a temperatura despenca. Hoje, uma temperatura altíssima, deve ter beirado os 34, 35 graus, um calor danado, abafado o tempo, e agora com a chuva, com o vento que passaram pela nossa região, despenca a temperatura e amanhã deveremos ter mínima entre 11 e 12 graus. Eu pergunto, nosso organismo tem que ser muito resistente, né? Para alternar tanto a temperatura de um dia para o outro, em poucas horas. Hoje à tarde, 35 graus, amanhã cedo, 12 graus. Pelo menos é a previsão. Vamos ver se realmente vai cair tanto assim a temperatura. De qualquer maneira, já perceberam que deu uma refrescada, né? Com a chuva e com o vento. Hoje é quarta-feira, dia 13 de setembro de 2023, 13 de setembro de 2023. O tempo passa, torcida brasileira. 256 dias já do ano de 2023, faltando 109 dias para 2024. A semana que vem já faltam 100 dias. E aí é contagem regressiva, né? Eu falo para vocês, tem gente que duvida. Daqui uns dias já tem propaganda de Papai Noel na televisão, propaganda de Natal, promoção de Natal. Não vai demorar muito. É só virar o mês, outubro, já começa a aparecer o Papai Noel, timidamente, mas já começa a aparecer em algumas propagandas de televisão, né? É aquelas, compre agora, pague o ano de 2024. Faltando 109 dias para 2024, hoje, 13 de setembro, completando 201 dias da ocupação nas terras prometidas para ser o residencial aprovado. 201 dias, 201 noites. E esse vento, será que a barraca que tem lá, as lonas das barracas, lá na terra prometida do residencial aprumado, será que permaneceram ou voaram? Porque foi um vento muito forte, né? Vento muito forte. Na contagem regressiva, faltando 475 dias para o término do mandato dos atuais prefeitos e dos atuais vereadores. 475 dias. Ou, se quiser transformar em semanas, 67 semanas. Se quiser transformar em meses, 15 meses. Pouco mais de 15 meses, né? 15 meses e 17 dias, para ser mais exato. Dia 13 de setembro, no mundo comemora-se o Dia do Programador, o Dia Mundial do Agrônomo. E no Brasil comemora-se o Dia do Baralho, Dia Nacional da Cachaça e Dia Nacional de Luta dos Acidentados por Fontes Radioativas. Viu como combinou? Dia do baralho e dia da cachaça. Geralmente estão associados, né? Quem gosta de um baralho, geralmente toma uma cachaçinha também. Então, hoje é o dia do baralho e dia da cachaça. Seja bem-vinda, minha amiga, seja bem-vindo, meu amigo. Eu sou o Reinaldo Nunes, o português, e até às 8 da noite, todo dia, a gente conversa aqui sobre os fatos que acontecem em nossa cidade. Os fatos que viraram notícia, alguns fatos que não viram notícia de jeito nenhum, pelo menos na maior parte da imprensa de Assis, como é o caso da instalação de mais uma comissão processante na Câmara Municipal.
Eu já havia dito que na segunda-feira seria instalada uma comissão processante, mas era outra. No fim, aquela não instalou, instalou essa, que é referente aos dias 28 de agosto. 28 de agosto foi uma segunda-feira, dia de sessão da Câmara Municipal, em que o prefeito levou toda a sua tropa lá, comissionados, na Câmara Municipal, para tentar aprovar alguns projetos de seu interesse. Um deles, um empréstimo de 9 milhões de reais. Um outro, de interesse dos próprios comissionados que lá estavam, que é a gratificação aos comissionados. Aumento de salário para os comissionados da prefeitura. Mas o G8, que é o grupo dos 8 vereadores independentes, firme, rejeitou todos os projetos que o prefeito tinha interesse na sua aprovação. E o prefeito não gostou nada do que ouviu na tribuna da Câmara e decidiu, da onde ele estava, do plenário, esbravejar, questionar, discutir, debater com o vereador que estava na tribuna. Um péssimo exemplo, né? Principalmente para quem já foi vereador. Principalmente para quem já foi vereador e que odiava quando alguém o interrompesse. E agora ele decidiu fazer exatamente o que ele condenava, o que ele criticava, que é interromper o vereador quando ele está na tribuna. O que não é permitido, obviamente, a ninguém. Outro vereador, se quiser interromper um vereador na tribuna, ele pede questão de ordem para o presidente da Câmara. Mas no dia 28 de agosto, então, o prefeito e a sua tropa foram para a Câmara Municipal para tentar pressionar os vereadores a aprovarem projetos de seu interesse. Não adiantou, os projetos foram rejeitados, e o prefeito esbravejou lá da galeria onde ele estava, né? O Carlos Gomes está dizendo aqui, boa noite, português. Dá para saber por que no Jardim Amauri está sem energia? Obrigado pela atenção. Nós vamos ter que entrar em contato com a Energisa, né? O problema é que a Energisa tem aquele número de telefone que quem vai atender é lá no Ceará. Antigamente, o SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor da Energisa, da Vale Paranapanema, era em Assis, depois mudou para Prudente e agora está lá no Ceará, numa pequena cidade do estado do Ceará. Eu vou sugerir para você, Carlos, pega aí a sua conta de luz. Eu devo ter aqui uma conta de luz. Vamos ver se a gente consegue achar o número do telefone para entrar em contato. Isso aqui é água, português. Isso aqui é água. Vamos achar conta de luz. Vamos ver se tem o número do telefone aqui para você dar uma ligada para ver se alguém atende. Se é que aqui vai... tem um 0800 aqui. Será que esse 0800? 0800, 24 horas. Atendimento Energisa. Anota aí para nós. Anota aí para nós, por favor, e dá uma ligada lá para ver se consegue descobrir. A Felina está dizendo que lá no Colinas também tinha faltado energia, mas já voltou. Lá no Colinas teve queda de energia, mas já voltou. O Carlos Gomes está dizendo que no Jardim Amauri ainda está sem energia. Entre em contato, por favor, 0800, anota aí, está anotando? 0800 701 0326. 0800 701 0326. Está dizendo aqui, 24 horas. Vou repetir, 0800
701 0326. 24 horas é o atendimento da Energisa. Aí você me fala para a gente informar aos demais. Mas lá no Colinas estava sem energia, mas já voltou. A parte da Vila Operária é sem energia. Canais da Cabonete, todos sem sinal. E o semáforo da Joaquim Murtinho, com Antônio Zuardi, lá na esquina da padaria do Ivo, perto do Corpo de Bombeiros, queimado. Ou seja, são os prejuízos, os danos do vento e da chuva que nós tivemos hoje à tarde. Aliás, o vento continua, né? Estou sentindo aqui um vento soprando ainda mais forte do que o normal, mais forte do que o comum. Nesse momento não chove, mas venta bastante. Me avisa aí, por favor, Carlos Gomes, se conseguir contato na Energisa, para a gente poder informar, caso alguém também precise dessa informação. Então, vamos atualizar. Colinas teve queda de energia, situação normalizada. Vila Operária, parte da Vila Operária sem energia. Canais da Cabonete sem sinal. Semáforo da Joaquim Murtinho, com Antônio Zuardi, queimado. Se mais alguém tiver enfrentando falta de energia, vai nos posicionando. Está soprando forte o vento, hein? Está soprando forte o vento. Árvores grandes é um perigo, né? E principalmente aquelas cipipirunas, que são árvores grandes, antigas e muitas com os galhos secos. E aí é um perigo cair no carro, cair em cima de alguém que esteja passando sob essas árvores. Cuidado, então, cuidado, porque o vento está muito forte ainda, mesmo no começo de noite. Bom, eu dizia que na segunda-feira a Câmara Municipal instalou uma comissão processante, mais uma, contra o prefeito, agora pela conduta dele na sessão do dia 28, que ele de fato extrapolou, né? De fato ele extrapolou. Eu não sei se faltou com decoro, não estava lá, não ouvi ele xingar, não vi ele ofender ninguém, só vi ele descumprir o regimento da Câmara, ficar atazanando a vida dos vereadores quando eles estavam na tribuna. A Isa Paião está dizendo que na Vila Ribeiro está tudo normal, não acabou a energia, não, tudo normal na Vila Ribeiro. Muito bem. Marta Luzia Vieira Cardoso, boa noite. Me fala aí se na Vila Cláudia está tudo bem, está com energia, não está com energia. Vai me informando para a gente retransmitir para os demais. O Carlos Gomes, eu acho que está tentando entrar em contato com a Energisa para saber se tem uma previsão de quando volta a energia elétrica lá no Jardim Amauri, que, segundo ele, ainda está sem energia, está tudo apagado lá no Jardim Amauri. Bom, retomando aqui. Segunda-feira, dia 28 de agosto, o prefeito estava simpático, ele, né? Estava simpático. O prefeito foi até a sessão da Câmara junto com a tropa e aí começou a esbravejar, gritar, contrariar, contradizer, retrucar os vereadores que estavam na tribuna. Foi necessário a presidente da Câmara chamar a polícia. Foi necessário chamar a polícia para garantir a segurança lá. A Marta Luzia está dizendo aqui, está com energia. Não acabou a energia na Vila Cláudia, não. A Vera Piovesani está dizendo que está sem energia na rua Oswaldo Cruz, na Água do Matão, atrás do Renascense. Ou seja, é lá praticamente aquela linha atrás do Jardim Amauri. Obrigado, viu, Vera? Então, sem energia também lá no final da rua Oswaldo Cruz, na Água do Matão, atrás do Renascense. A nossa amiga Nilva está dizendo que lá na Vila Tênis Clube está tudo normal. Tudo normal. Energia
normal, não teve queda de energia na Vila Tênis Clube. Então, a região afetada, o Parque Colinas, mas já voltou, segundo a Felina. A Vila Operária, parte dela sem energia, a outra parte com energia. Semáforo da Joaquim Murtinho com Antônio Zuardi queimado, ali próximo ao quartel do Corpo de Bombeiros. Jardim Amauri sem energia, atrás do Jardim Amauri também, na rua Oswaldo Cruz, Água do Matão, atrás do Renascense, sem energia. No Renascense eu não sei se está sem energia. Vila Xavier, a nossa amiga Angélica está dizendo que está normal, ou seja, não teve queda de energia na Vila Xavier. A gente vai mapeando, vai monitorando e vai informando vocês sobre quedas de energia aqui na cidade de Assis. Mas vamos retomar, então. Sessão da Câmara, dia 28 de agosto, o prefeito estava lá, exaltado, simpático, questionando, cobrando, retrucando os vereadores que estavam na tribuna. Boa noite, português. O zap da Energisa Sul-Sudeste é 18 991 20 3365. Tá aí, Carlos Gomes. Quer mandar um zap para a Energisa? Eu não tinha esse número, vou até anotar, viu? O dado está informando aqui, vou até anotar, porque vira e mexe, a gente precisa entrar em contato com a Energisa, não consegue mais, né? Antigamente era tão fácil, você ligava aqui em Assis, conhecia telefonista, o telefonista pedia para falar com quem você desejava, agora não tem mais telefone, não tem mais contato, não tem nada. Mas agora o dado está trazendo aí um número. Telefone 991 20 3365. É o zap da Energisa. Então, o Carlos Gomes, se anotar, pode entrar em contato. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue finalmente concluir o comentário das bravatas do prefeito lá no dia 28 de agosto, quando teve sessão da Câmara. E o prefeito estava bravo, estava irritado, simpático, e estava questionando, retrucando os vereadores que estavam na tribuna. A presidente da Câmara precisou chamar a polícia para garantir a segurança no plenário, etc. e tal. Enfim, aí vou ter que parar mais um pouquinho, mas é outra informação importante. A Vera Piovesani está dizendo: o pessoal das chácaras não consegue vir para a cidade porque tem obra na estrada, está atolando tudo, está um barro lá, uma judiação. No escuro, hein? E no escuro. Obrigado, viu, Vera? Obrigado. Vamos ver se dá uma melhorada para o povo conseguir passar, né, e vir para a cidade. Principalmente quem foi para a zona rural e precisa voltar, mora na cidade. Tem muitos que já estão lá na chácara, vão dormir lá, moram lá, então esses não vão sentir a lama, o barro que está atolando e prejudicando o trânsito ali. Vamos lá, então, vamos voltar para a sessão da Câmara do dia 28. E aí aconteceu tudo aquilo que vocês viram, e na segunda-feira agora foi protocolada uma denúncia na Câmara para a instalação de uma comissão processante para investigar se o prefeito exagerou nas suas bravatas na sessão do dia 28. E como eu havia dito, você não vai ler, não vai ouvir e não vai assistir em muitos meios de comunicação da cidade essa informação. São amigos do prefeito, né? Alguns recebem recursos da prefeitura. Enfim, são aliados do prefeito. Agora, ser aliado não significa omitir informação. Muito pelo contrário. Você pode dar informação de outro jeito, mas não omitir a informação. Mas talvez o prefeito deve ter, não fala nada não sei o quê. Ou o próprio jornalista, o próprio radialista, fala, não vou pôr nada aí não, porque senão o prefeito não vai gostar, não sei o quê. E, lamentavelmente, fica instalada uma mordaça em parte da imprensa de Assis.
E ontem de manhã eu já falei isso na Rádio Interativa. Falei da instalação dessa comissão processante. Aí, com certeza, muita gente fala, isso aí é lorota do português. O Carlos Gomes está dizendo, só fala que não foi possível completar a sua chamada, no 0800. Mas tenta aí no Zap. Dá uma olhada em cima do comentário, Carlos Gomes. Olha aí, o Dado Luiz Almeida, ele mandou o número do Zap da Energisa Sul-Sudeste. É 18 9 91 20 3365. Eu vou repetir, mas está aí em cima. Você pode olhar na tela aí. 18 9 91 20 3365. Manda um zap lá e a gente tenta descobrir que horas vai voltar, ou pelo menos qual é a previsão de religação da energia elétrica aí no Jardim Amauri. Tá bom? Bom, vamos voltar lá para a sessão, porque na segunda-feira, então, foi lida uma nova denúncia e foi instalada uma comissão processante na Câmara Municipal contra o prefeito. E essa comissão processante vai ser interessante porque ela vai poder intimar vários comissionados que estavam também tirando a manguinha para fora. Vários que estavam tirando a manguinha para fora e berrando, gritando lá na sessão da Câmara. Tinha até uma funcionária da prefeitura, dizem que é do gabinete, eu não conheço pessoalmente, não sei, que estava com uma máscara e, segundo alguns vereadores, ela ficava gritando lá quando os vereadores estavam na tribuna. Os vereadores dizem que conhecem ela, que ela trabalha no gabinete do prefeito, então ela vai ser chamada. Não sei se vai, mas vai ser chamada na Câmara para falar sobre os atos registrados no dia 28 de agosto. Mas eu falei que vários órgãos de imprensa em Assis não dão essa notícia, mas a TVT deu. E a TVT tem uma abrangência regional. O seu sinal chega em dezenas de cidades no interior de São Paulo. Então ficou pior, né? Ficou pior. Pior ainda porque o prefeito não respondeu o pedido da TVT para se manifestar. A TVT encaminhou uma solicitação de alguma nota da prefeitura para o prefeito se manifestar, explicar como é que ele viu, se ele acha que isso é perseguição política, aquelas coisas de sempre, né? Que todo mundo fala. Mas ele preferiu não falar. Bom, foi ontem à noite. Eu até avisei aqui que a TVT estava falando sobre essa comissão processante. Mas como eu não havia assistido, como quem estava me assistindo também não assistiu, vai poder assistir agora, porque nós conseguimos a imagem da reportagem na TVT. A imagem feita, a reportagem da jornalista Aline Albuquerque, que, aliás, ela trocou o nome de Fema por Fama, mas ela vai aprender, deve ser nova na região, né? Pior que ela falou Fama e Fundação Educacional do Município de Assis. Quer dizer, Fema, né? Bom, mas tá perdoada, né? Tá perdoado. O importante é a notícia sobre a instalação da comissão processante. Vamos ouvir a reportagem que foi ao ar na TVT ontem à noite, que a Câmara Municipal de Assis instalou mais uma comissão processante contra o prefeito José Aparecido Fernandes. Vamos ouvir. Também foi aprovada uma nova comissão processante, nesse caso, contra o prefeito José Aparecido Fernandes. Então lá agora são duas CPs para investigar atos do chefe do Executivo. A Aline Albuquerque, ao vivo, tem os detalhes para a gente. E quais são as supostas irregularidades que teriam sido cometidas e agora vão ser investigadas, hein, Aline? Boa noite. Oi, Douglas, boa noite para você e para quem nos acompanha no TN2 desta terça-feira. É isso mesmo, uma nova comissão processante foi aberta na sessão de ontem da Câmara de Assis para investigar o prefeito José Aparecido Fernandes do PDT. Só que antes disso, teve esse ano ainda uma outra comissão que eu vou explicar para quem nos assiste. Em junho desse ano foi aberta a primeira comissão processante contra o prefeito de Assis para investigar supostas interferências do chefe do Executivo
executivo na faculdade da cidade, a Faculdade Fama, que é a Fundação Educacional do município de Assis. Essa primeira CP ainda segue em andamento e ouvindo testemunhas, então ainda não há um desdobramento desse caso. Já a segunda CP, que foi aberta ontem, ela diz respeito a uma sessão que foi realizada na Câmara de Assis no dia 28 de agosto. Essa CP ela foi aberta depois da denúncia de um morador da cidade relatada à Câmara Municipal, e ele diz, que durante essa sessão o prefeito teria se excedido, teria tentado obstruir o funcionamento da Câmara durante aquela sessão. No momento em que o prefeito teria se exaltado, como relata esse morador da cidade, os vereadores estavam fazendo a votação de um projeto enviado pela prefeitura, e aí eles não estavam votando de forma favorável a esse projeto. Por isso, essa manifestação do prefeito. Agora, a CP foi aberta por unanimidade, os 15 vereadores votaram a favor, e os próximos passos são que a comissão tem 90 dias para apresentar o relatório final, que não pode ser prorrogado. Sobre essa situação, nós pedimos uma nota para a Prefeitura de Assis, mas não tivemos retorno. Douglas. Muito trabalho por aí na Câmara também, em Assis, até que sejam concluídas essas investigações que a gente também vai acompanhar. Valeu, Aline, pelas suas informações. Boa noite aí para você. Boa noite para você também, Douglas, e boa noite também para Aline. Tá aí. Notícia simples, clara, objetiva. Mais uma comissão processante contra o prefeito. Dessa vez, porque você viu ele ali afrontando o vereador Vinícius Simile? Afrontando o vereador, dando de dedo na cara. Que coisa absurda, né? Democracia não precisa isso, não. A democracia é assim. Vamos trazer no linguajar popular. Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Vocês já ouviram falar isso? Todos nós ouvimos, principalmente quando éramos pequenos. Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Não era esse o ditado que a gente tinha? Quando começava a falar, discutir, ou o pai, a mãe, o professor, polícia, autoridade, né? Sempre falar. Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Na democracia, cada um tem o direito de se manifestar no horário exato. Por que o prefeito não se inscreveu, foi lá, usou a tribuna e defendeu os projetos? Ou os vereadores que ele tem da base aliada não tem argumento para convencer os demais? Não adianta querer ganhar no berro, na gritaria. Isso é coisa de coronel. Lá do tempo do Zagaia, lá atrás, onde o coronel chegava e mandava no delegado, mandava no padre, mandava no prefeito. Acabou isso. Quer dizer, deve ter ainda em algum pequeno município, ou às vezes até em município um pouco maior, os chamados coronéis que ainda mandam, e o prefeito está se achando dono da cidade, quer mandar na Câmara Municipal. Não é assim, né? Muito pelo contrário. Quando ele afronta, aí que é pior a situação. Geralmente, quando você discute com alguém e você aumenta o tom de voz, você começa a esbravejar, você vai convencer alguém? Não vai, né? Não vai. No berro, no grito, na intimidação, ninguém consegue convencer o outro. Eu aprendi muito politicamente com o nosso professor Joel José dos Santos. Já participei de muitos embates, muitas discussões, ferrenhas discussões na Câmara, enfrentamentos. E o Joel, ele tem até hoje, né? Não politicamente, porque não está no mandato, mas vira e mexe, a gente está perambulando pela cidade. E aí, quando alguma pessoa contraria o que ele fala ou diz alguma coisa que ele não concorda, a tática dele é a seguinte, e que eu aprendi. Primeiro, ele concorda, ou faz de conta que concorda. Ele até tem uma palavra muito interessante, que ele, lógico,
Lógico, mas aí ele começa devagarzinho, tentando convencer, desconstruir o argumento de quem ele está debatendo. Na maior diplomacia, com tranquilidade, com serenidade. Quando você começa a esbravejar, berrar, gritar, se exaltar, a garganta chega até a saltar a veia, ninguém vai ganhar no grito. Ainda mais o prefeito querer ganhar no grito na Câmara Municipal. Que coisa feia, que espetáculo deprimente, né? E agora, então, a Câmara Municipal vai investigar, vai chamar o prefeito lá, pôr ele lá sentadinho. Olha, por que o senhor colocou o dedo na cara do vereador Vinícius Simen? Por que o senhor estava berrando lá aquele dia? O senhor acha que não merece um pedido de desculpas? Não deveria emitir uma nota pública se desculpando pelo papelão que aprontou no dia 28 de agosto? Vamos aguardar, né? A CP foi instalada. O vereador Gerson Alves, que é polícia rodoviária aposentado, vai presidir a comissão processante. O delegado de polícia aposentado Ramão, Luiz Antônio Ramão, vereador, será o relator. E o Fernando Vieira vai ser o voto vencido, né? Ele é informalmente o líder do prefeito na Câmara e a minoria nessa comissão processante de 3 vereadores. Então ele vai ser sempre voto vencido. Vai ser um mero espectador, mas pode obstruir, pode indicar testemunhas favoráveis ao prefeito, enfim. O prefeito agora vai ser notificado, vai ser intimado, vai apresentar defesa prévia, vai indicar e arrolar as testemunhas, e as testemunhas vão ser ouvidas na Câmara Municipal. E tem também o prazo de 90 dias para conclusão do relatório. Aí o relatório vai ser votado na sessão da Câmara. Então, se tem 90 dias, foi instalada no dia 11 de setembro, novembro, dezembro, outubro, novembro, dezembro, antes do recesso. Antes do recesso deve ser lido o relatório da comissão processante. Então vai ter um agora, dia 10 de outubro, falta menos de um mês, né, para concluir a outra comissão processante, a da FEMA. O relatório deve ser entregue até o dia 10 de outubro. E agora tem esse relatório dessa comissão processante, que deve ser apresentado até o dia 11 de dezembro. 11 de dezembro. Certo? Está dada a informação com os seus detalhes. E vai ter limpeza na cidade. Vai ter limpeza na cidade, junto com a TV Tem. A Prefeitura de Assis vai realizar a campanha Cidade Limpa. Eu vou falar para vocês os bairros onde haverá a coleta, a retirada de entulhos na chamada campanha Cidade Limpa. Está aqui, acabei de receber a nota da Prefeitura de Assis. Assis participa do programa Cidade Limpa TV Tem. A coleta será entre os dias 18 e 22 de setembro. 18 e 22. 18 é segunda-feira. Semana que vem, então, vai ser de segunda a sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã. A Prefeitura de Assis, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, vai realizar o mutirão Cidade Limpa. Não serão recolhidos entulho de construção civil, lâmpadas, podas de árvores e animais mortos. Vou repetir. Não serão recolhidos entulho de construção civil, lâmpadas, podas de árvores
e animais mortos. Isso eles não vão pegar. Confira, o resto vai pegar tudo. Móvel velho, sapato velho, enfim. Se você jogar na calçada, o pessoal vai passar e vai pegar. Então, dia 18, segunda-feira, os locais da coleta do Cidade Limpa serão Jardim Três Américas, Parque Colinas, Vila Prudenciana, Vila Nova Florínia, Vila Nova Assis e Jardim Eldorado. Cadê? Não tem o Santa Clara? Não vão pegar lá no Santa Clara? Que coisa! Por que não vai ter o Santa Clara? Jardim Três Américas, Parque Colinas, Vila Prudenciana, Vila Nova Florínia, Vila Nova Assis e Jardim Eldorado. Deve ser outro dia. Vamos aguardar. Então, terça-feira, dia 19, Alto dos Ipês, Monte Carlo, Jardim Europa, Jardim Canadá, Vila Cláudia, Parque Bambu, Inocope e Taquaral. No dia 20, quarta-feira, Pacaembu, Jardim... Pacaembu, Jardim Paraná, e não vai passar no Santa Clara? Pacaembu, Jardim Paraná, Parque Universitário, Portal São Francisco, Vila Maria Isabel, Vila Operária, Vila Progresso e Vila Santa Cecília. E não tem o Santa Clara aqui mesmo, hein? Dia 21, quinta-feira, Assis 4, Jardim Aeroporto, São Nicolau, Parque das Acácias, Parque das Flores, Vila Fiuza, Vila Rodrigues e Vila Rosângela. E a Secap, não vai passar na Secap? Estranho, né? Tá faltando uns bairros aqui. E na sexta-feira, dia 22, Vila Ribeiro, Vila Xavier, São Fernando do Vale e Vila São Jorge. E o centro da cidade? Não vão pegar? Bom, são os dados que estão aí divulgados pela prefeitura. O Jefferson está dizendo, será que ele vai arrolar o deputado e o prefeito de Maracaí como testemunha nessa comissão processante? Pode ser. Ele arrolou lá na comissão processante da FEMA o deputado Arlindo Chinaglia, o prefeito de... aqui próximo de Marília. Eita, já está falhando a memória. Prefeito aqui próximo, Queiroz, prefeito de Queiroz, e o ex-prefeito de Maracaí, o Tatu. Português, será que os guardinhas de trânsito estão orientando o trânsito perto dos bombeiros? Com certeza não, né? Com certeza não. Ainda mais à noite? Não estão não, né? Não estão, não. Por falar em orientação, como é diferente, né? Eu ontem divulguei aqui o capitão Daniel Demetrio fazendo um resumo da Operação Independência. Que diferença, né? Ele apresentou os números das autuações e sempre ele faz orientação, recomendação, prevenção para não ter acidente. E em Assis a gente não vê absolutamente nenhuma linha sobre campanha de prevenção e orientação no trânsito. É só punição, punição. Nem aquele trabalho que tinha antigamente de ir na escola, entregar cartilha para os estudantes, ensinar um pouquinho de noção de trânsito para os estudantes, mas não tem absolutamente nada. Aqui é só caneta, só funciona na caneta. Aliás, tem muita gente cobrando, porque um dos agentes envolvidos naquela confusão, lá na Avenida Walter Fontana, o diretor do Departamento de Trânsito deu uma entrevista na Rádio Difusora, informando que afastou os agentes, os marronzinhos, envolvidos naquela confusão. E ontem, ou antes de ontem, um daqueles agentes estava na rua. Não estava com colete, mas estava na rua, discutindo com pessoas, não sei o que estava fazendo lá também, não sei se é orientação, mas, pelo que todos nós entendemos, da manifestação do diretor do Departamento de Trânsito, os agentes envolvidos naquela confusão estariam fazendo atividades internas, mas estão na rua. Todo mundo viu. Aí o povo manda vídeo. Aí, português, fala aí. Falaram que ele ia estar em atividade
interna, está na rua, está na rua. Eu quero fazer um convite agora para a eleição que acontece do Conselho Tutelar. Será no dia 1º de outubro. É facultativo o voto. É facultativo. Ninguém é obrigado a ir a votar. Mas é bom. É bom ir votar para você exercer a sua cidadania e escolher aqueles que você sente que são capacitados para garantir o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Será no dia 1º de outubro, das 8 da manhã às 5 da tarde, na Escola Tomás Menck, na Rua General Osório 431, na Vila Central. Eleição do Conselho Tutelar. Você tem que levar o seu título de eleitor e um documento para votar na eleição do Conselho Tutelar. São 13 candidatos e os 5 mais votados serão eleitos conselheiros tutelares titulares e 5 serão suplentes. Tá bom? Dia 1º de outubro, das 8 da manhã às 5 da tarde. Nesse sábado, dia 16, eu tenho aqui um pedido para divulgar 2 noites festivas que estarão acontecendo. Uma na Vila Operária. Na praça da Vila Operária haverá uma noite festiva. O Padre Vicente está organizando a noite festiva. Toda a arrecadação será usada para a pintura da igreja. E também, no mesmo dia ou na mesma noite, haverá uma noite festiva na paróquia da Vila Santa Cecília. Então, 2 paróquias com noite festiva na mesma data, dia 16 de setembro, na Vila Operária e na Vila Santa Cecília. Fica o convite, você que gosta de brincar de aposta das bolinhas do bingo na noite festiva, haverá na Vila Operária e na Vila Santa Cecília neste sábado, a partir das 8 da noite. Tá bom? E o Paulo? Paulo César Tito, Paulo Cuca, vamos saber qual é o comentário do dia do Paulo. Fala, Paulo! Agora vamos falar um pouco de educação. O vereador Vinícius Simile, ele saiu na caminhada ontem para visitar algumas escolas e conferir as denúncias de que estão faltando servidores, funcionários, inclusive professores nas escolas. O vereador conversou com muita gente das escolas e confirmou as denúncias que realmente está faltando gente para trabalhar nas escolas de Assis. Está faltando gente para trabalhar nas escolas de Assis. Então, ele pretende agora procurar a secretária para ver o que pode fazer para acabar com esse impasse. Uma outra situação é que tentaram mais uma vez segurar o piso do magistério, o piso dos professores. Mas o STF negou e disse que está valendo, de acordo com o artigo 5, está valendo e tem que pagar. Não tem mais, assim como aconteceu com a saúde, agora é a hora de pagar, gente. Então vamos parar de embranhar, né, embrunhar tudo isso daí e pagar os professores que deram também a vida durante a pandemia. Estiveram aí na linha, quantos professores não morreram? Então, vamos pagar os professores, gente. Vamos pagar. A cidade depende deles. O futuro da cidade depende deles. O futuro das nossas crianças, dos adultos, dos idosos, depende do professor. Por favor, olhe para o professor. São 2 questões extremamente importantes que o Paulo trouxe hoje. Uma delas é a falta de agente de desenvolvimento infantil nas creches. Está faltando. Está faltando. O que eu tenho recebido de reclamação de professor que está sozinho na sala de aula, sem o ADI, o agente de desenvolvimento infantil, e é claro que a educação fica prejudicada.
não é só uma sobrecarga de trabalho para a professora que fica sozinha. É a qualidade do ensino que o seu filho, a sua filha, o seu neto, a sua neta, o seu sobrinho, a sua sobrinha está tendo na sala de aula. Não é possível que apenas uma profissional dentro de uma sala de aula cuide de tantas crianças. É preciso que sejam contratadas as pessoas aprovadas nesse concurso e que as pessoas aprovadas no concurso contratadas fiquem na sala de aula. Porque o que tem acontecido? As pessoas são aprovadas, são chamadas, são contratadas, mas não ficam na sala de aula. Já vão para outro tipo de serviço comissionado, cargo de confiança, e as crianças ficam lá, sem o devido acompanhamento. Porque apenas uma professora não consegue controlar uma classe toda, seja de creche. E o vereador, então, decidiu fazer uma visita nas escolas para ver como é que está a situação. Boa medida tomada pelo vereador. E com relação ao piso, o Paulo acabou de falar, o STF jogou uma pá de cal nessa história. É constitucional e pode pagar e deve ser pago os professores. Como foram pagos os auxiliares de enfermagem, os enfermeiros, os técnicos em enfermagem, os que não recebiam o piso agora receberam um complemento, através do dinheiro que veio do governo federal para a prefeitura repassar para esses profissionais. Tá bom? Obrigado, viu, Paulo? Obrigado pela informação. Faltando 2 minutinhos para as 8 da noite, dá tempo para aquela triste, mas necessária última informação. Um sepultamento aconteceu em Assis nesta quarta-feira. A senhora Marisa Leite de Oliveira, de 57 anos, foi velada na catedral e sepultada às 8h30 da manhã no cemitério municipal da Saudade, em Assis. Para amanhã, quinta-feira, até o momento, não há sepultamento programado. Com essa triste, mas necessária informação do sepultamento do dia, nós concluímos mais um Português Livre para Falar. Agradeço muito a sua audiência, a sua assistência e a sua paciência. Fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima noite de quarta-feira e amanhã, 6 horas da manhã, nós estaremos aqui no Facebook e na Rádio Interativa FM 100,1. E amanhã, às 7 da noite, 19 horas, uma nova edição do Português Livre para Falar. Um abraço, minha amiga. Um abraço, meu amigo. Fiquem com Deus. Tchau.